Olá pessoal, mais uma vez aqui no canal iByte Brasil. Meu nome é Pedro e eu vou tentar mostrar aqui como fazer um alarme de abertura de portas ou janelas. E esse alarme é com a versão com circuito integrado 555, um reed switch, 3 resistores, um transistor e um capacitor. Sim, tem que ter naturalmente o alto-falante, né? Mas um imã pequeno. Eu vou alimentar ele também com 5 volts. Então eu vou fazer um procedimento aqui para ensinar realmente aqueles que não têm nenhum conhecimento em eletrônica. Vamos se basear em desenho. Esse aqui é um circuito integrado 555, conhecidíssimo de quem é da área. Então ele tem essa marca aqui. Essa marca aqui indica que a contagem, né, é sempre da esquerda para a direita e de baixo para cima. Então o pino 1 aqui, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, partindo disso, a gente pode começar. Então eu vou firmar ele aqui num lugarzinho, para mim poder fazer uns pinguinhos de solda, né? E também tem outro problema que pode acontecer, é que se tratando de live, pode acontecer erro e ter que corrigir, né? A soldagem em circuito integrado, ela deve ser o mais rápida possível. Então, quando você for fazer uma solda em circuito integrado, o soldador já está com um pouquinho de solda ali, eu dou uma cutucadinha só aí, ó. Pode ver que eu estou soldando com a solda bem fininha e também com um fio bem limpinho. Olha só. Beleza? Então, o pino 1, que é o negativo da alimentação, o negativo é para todas as circunstâncias, no caso de aterramento e coisa e tal, é o pino 1. E o pino 8 é o pino positivo. Pode ver, ó, que eu soldei aqui, ó. Não aqueci muito, nem sei se eu estou no ângulo da... E também vou soldar um pedaço de fio para mim poder ter como fixar o circuito integrado. Então aqui eu tenho 2 pedaços de fios, são terminais um pouco longos. Eu poderia pegar o circuito integrado e soldar e entortar os terminais dele para facilitar a solda. Sim, seria interessante. Mas só que daí depois eu posso precisar do circuito integrado para outra coisa e eu não poder mais usar o circuito integrado. E da forma que eu vou fazer aqui, vai ser possível reutilizar ele para outras montagens quando a gente precisar no futuro. Veja só. Essa distância que tem aqui entre o circuito integrado e o terminalzinho aqui vai fazer com que ele seja mais protegido ainda com relação a isso. Lembra que o pino 1 é o negativo e o pino 8 é o positivo. Da forma que eu vou soldar aqui, vai ficar bem fácil de eu fazer as ligações. Pode ver que eu também tenho os componentes aqui, mas eu não fiz nenhum teste com relação a funcionalidade, nada. Pode ver que os transistores, aliás, os resistores estão todos intactos, não soldei ainda. Mas, para todos os efeitos, o circuito integrado 555 é conhecido da gente aí, já bem usado, e entre o pino 7 e o pino 8 tem um valor próximo de 10 vezes o valor que tem entre o pino 6 e o pino 7.
Pode ver que aqui eu tenho um resistor de 8K2, ou é a mesma coisa que 8.200 ohms. Pode ver que eu soldei aqui, ó, pino 7 e o pino 8. E agora eu vou fazer a mesma ligação entre o pino 6 e o pino 7. Também vou fazer com um resistor de 100K ohms, ou 100.000 ohms. Essa ligação é do pino 6 ao pino 7. Pode ver que não tem nenhum. Não vou nem soldar lá perto do pino, vou soldar aqui longe. Circuito de áudio não tem problema esse tipo de ligação. Veja só, o pino 5 aqui a gente não vai utilizar, tá? Nesse circuito não vai ter pino 5. O pino 3 é o pino de saída. A gente vai ligar um resistor de 1.000 ohms, ou 1K, é a mesma coisa. Então, 1K e 1.000 ohms é a mesma coisa. Mais uma vez aqui dando uma soldadinha aqui no pino 3. Então esse pino aqui é o pino de saída. Nas ligações com o circuito integrado 555, o pino 2 e o pino 6 são ligados juntos. Então eu vou fazer essa ligação. Vou fazer pedaço de fio comprido aqui, não vou cortar, não vou fazer nada bonitinho. Vou fazer realmente uma gambiarra. Não soldou bem, porque a minha solda aqui foi mal soldada. Isso aí é solda fria. Isso também significa que também não funcionaria para o circuito em si, porque ia ficar uma solda fria, não ia fazer um contato elétrico. Aqui tem um pedaço meio grande. Vou tirar isso aqui, tentando dar um suporte ali para segurar. Agora eu preciso fazer essa solda aqui para que ela seja rápida, não encoste nos demais terminais e que também não queime o circuito integrado. E o calor excessivo pode queimar o circuito integrado. Então, uma soldinha assim, ó, simples e rápida. Ao vivo é isso, né? Não tem. Também vou utilizar aqui um capacitor de 100 nanofarad, 100 kpf, daí é a mesma coisa. E vou soldar do negativo ao pino 2. Vi que eu estou dando uma molhadinha de solda aqui para facilitar. Então eu posso fazer aqui, ó, sempre com cuidado para não queimar o circuito integrado, para não aquecer. Posso queimar ele sem nem mesmo ligar se ele ficar muito aquecido. Aqui está feita a ligação, vê que saiu de um pouquinho ali o fio, mas não chegou a colar, não chegou a encostar no pino 1. Então eu tenho o pino 3 é saída, o pino 2 é realimentação. Agora eu tenho que fazer a ligação entre o pino 4 e o positivo. Para que o circuito integrado 555 funcione bem, normal, o pino 4 do 555 deve ser aterrado, aliás, deve ser positivado. Então eu já tenho aqui um reed switch, já foi usado em projetos anteriores, e vamos usar ele aqui de novo.
Então a função dele aqui vai ser de chavear, mas chavear a partir de um campo magnético. Ok? Então eu tenho aqui essa posição. Eu vou colocar aqui, para garantir que o pino 4 do circuito integrado se permaneça negativo durante o não acionamento do RID, eu vou colocar um resistor entre o pino 4 do circuito integrado e o negativo. Vou deixar assim, depois eu completo. Esquisito? Sim, esquisitíssimo. Como já falei para todos vocês, eu sempre utilizo colocar a linha do positivo na parte de cima, e obviamente o fio vermelho é o positivo e o preto é o negativo. Aqui eu tenho um voltímetro que só serve para indicar que está ligado, e no caso aqui também para mostrar a tensão de alimentação. Circuito integrado 555 dizem que pode funcionar até 15 volts, mas tem um problema: quando a frequência é muito alta, ele acaba queimando e a gente não sabe se é a tensão ou é que ele não suportou a frequência. Lembrando aqui que eu tinha dito que eu tenho que aterrar o pino 4 do CI através de um resistor. Esse resistor é de 3K2, 3.200 ohms. É a mesma coisa que 3K2. Lembrando mais uma vez que isso aqui é feito ao vivo. Não sei se está tudo ok, se pode dar problema, se pode estar tudo certinho, se pode funcionar, se pode não funcionar, não sei. É no vivo mesmo. Então vocês que estão aí, pelo menos acompanhando a live, se puder deixar aquele like para dar aquela ajuda para a gente agradece. Se não puder, paciência, a gente vai entender tranquilamente por aí. Veja só. Então, eu vou colocar o X do alto-falante da forma que eu estou colocando aqui, ó. Então eu tenho o X do alto-falante. Agora eu vou fazer uma excitação através de um transistor. Esse transistor aqui é um transistor BC548. Com ele virado, um lado chato aqui para mim, este aqui é o terminal emissor, este aqui é o terminal base, esse é o terminal coletor. Então eu vou alimentar o emissor desse transistor com tensão negativa. Ele vai ser acionado através da base com os pulsos gerados pelo oscilador. E esses pulsos serão transferidos para o alto-falante. Vamos ver se eu consigo soldar aqui em cima. Mais uma vez, como eu disse, não é uma tarefa muito simples. É fazer e mostrar o que está fazendo. Me refiro em termos estéticos de circuito. Não consegui o tanto de solda necessário ali ainda. Agora deve ter o solda suficiente no soldador. Então agora deve dar certo. Aí, ó. O mesmo vamos fazer com o emissor. Pode ver que vamos ligar o emissor aqui no negativo. Ó.
Uma coisa que pode parecer estranha é que eu estou usando uma solda bem fininha. De fato, não é porque a solda fina é melhor ou pior, é que na verdade eu tenho só essa no momento. Então, alguém avisa o cara da moto lá que não posso atender agora. Sabe que o cara pensa que berrando, buzinando assim, alguém vai aparecer para atender ele, mas não vai. Então, ok. Acho que a montagem está ok. O que a gente precisa agora é fazer com que ele funcione. A princípio, ligou, não deve funcionar. Eu vou ligar a fonte aqui. Vou ligar a fonte e agora eu vou ligar os fios da fonte. Então, fio vermelho com vermelho e preto com preto. Não funcionou e está certo o circuito, aparentemente, né? Mas nós vamos saber a realidade agora. Isso aqui é um dispositivo, um componente que ele é ativado através de campo magnético. Então vamos precisar de um ímã. Vamos ver se vai funcionar. Não funcionou. Não sei qual é o problema. Tem 5 volts. Então, no caso do BC, aliás, no caso do 555, eu posso fazer um teste aqui. Se eu circuitar aqui, ele deveria funcionar, e não funcionou. Agora, aonde é o problema? Agora vem um ponto importante. Aonde é que a gente vai procurar o problema? Ó, aqui não tem nada de errado. A fonte não tem nada de errado. O pino 2 ou pino 6 tem o capacitor ali, tá certinho. E, ó, agora, olha só. Será que é esse pedacinho de fio aqui? Ligado ali? Veja que eu falei, né? Live é live. E mostra a realidade e não as coisas preparadas, jambradas e preparadas para que funcione tudo bonitinho. Em todo lugar acontecem erros. Não é só aqui. E toda live que se fizer pode acontecer esse tipo de coisa. Então, vamos lá. Na verdade está funcionando. Só que não dá para escutar o ruído ali. Então o que eu vou fazer? A teoria é que não está chegando tensão suficiente. Então eu vou tentar trocar o capacitor aqui, porque o ruído está muito agudo. E daí sim, pode ser que a gente consiga chegar a algum resultado. Se não chegar, paciência. Então vou botar um capacitor de 3K9 aí. Entre o negativo e o pino 2 do circuito integrado. Como no 2
É essa mesma ligação aqui, eu não preciso colocar o circuito integrado em risco. Eu posso fazer a solda aqui, tanto faz soldar aqui. No pino é a mesma coisa. Então vamos verificar agora como é que se comporta. Ok? Então, o que eu quis dizer com isso aqui, ó? Ó, tá funcionando ali, tá? Aqui a ideia, ó. Aqui é a ideia ao contrário do circuito que eu apresentei na última live. Na última live, quando o circuito, quando o ímã se aproxima, para. E quando o circuito, quando o ímã se é distanciado, o circuito aciona. Aqui é o contrário. Pode ver, ó. O volume está baixinho, mas é para mostrar o circuito funcionando. Nós não estamos preocupados aqui com o amplificador de áudio. Mas aonde que está o problema? O circuito funcionou com este capacitor aqui, porém eu não escutava. Então, se eu tivesse ido numa loja de componentes eletrônicos e comprado um componente que não era o componente mostrado no esquema, e eu falei do começo que eu vou botar um capacitor entre o pino 2 e o pino 1 de 100 kPf. E agora eu coloquei um de 3.900 PF. Funcionou? Funcionou. O que muda esse ruído aqui? Esses dois resistores e esse capacitor. O capacitor está funcionando, mas ele não seria para aplicação. Então eu acredito, mostrou, está funcionando, né? Não tem problema nenhum. Está funcionando certinho. E aqui é assim, é colocado de forma que ficaria apitando se a porta ficasse fechada. Na verdade aqui, o ímã deve ser colocado de uma forma que quando passar por perto do ímã, ele toque e fica novamente na condição de espera, ou seja, aviso que alguém passou pela porta, abriu ou fechou a porta, ou abriu ou fechou a janela, que passou próximo do ímã. Então eu vou fazer aqui mais uma, ó. Agora, o volume está baixinho, né? Então tá. Então vamos fazer uma experiência aqui. Essa experiência não está no contexto aqui do esquema. Então, eu tenho ali aquela configuração. Agora eu vou fazer o seguinte. Eu vou colocar o coletor no negativo. Eu vou fazer o quê? Diminuir a impedância para tentar ganhar um pouco de potência. Eu estou trabalhando com 5 volts, uma tensão baixíssima para essa situação e um consumo de corrente de 16 miliamperes, já somado o que é consumido aqui no mostrador de tensão. Então eu já estou fazendo esse circuito aqui, mostrando dessa forma aqui, para ver se isso dá resultado ou não. Se não der resultado, não tem problema nenhum. Olha. Eu acho que aí ficou bem claro. Eu acho que não precisa mais explicações sobre o assunto. Ok? Então, a potência estava baixinha, eu baixei a impedância para ganhar um pouco de potência e o circuito passa a funcionar normal.
Então eu espero que tenha chegado a alguma conclusão. Eu cheguei na minha, né? A primeira, esta aqui, ó, componente. Eu, daqui a pouco tá fugindo, que isso aqui sai tudo do lugar. Então o capacitor, a forma do capacitor. Ah, sim, nós podemos experimentar para ver se agora também melhora ali com o capacitor, dá uma melhorada. Vamos só dar uma experimentada aqui para ver. Será que melhora? Ficou feio, né? Mas o capacitor está funcionando. Só que se eu fosse comprar ele e comprasse errado, mas o mesmo valeria para outros componentes e também para o circuito integrado. Conclusão: circuito funcionando. Cuidado ao comprar os componentes. Aprenda a identificar os componentes, porque o erro nos componentes é a maior causa dos erros de montagem. Um abraço a todos. Não se esquece de se inscrever no canal.